anteriormente, e o que me chamou bastante atenção foi que eu não perdi a atenção nele. Totalmente consegue prender a atenção do início ao fim. Isso aí que eu Sim. achei interessante. Eu acho que esse é o nosso pensamento hoje nesse audiovisual, né, cara? É como você prende a pessoa. Não é uma Netflix, não é recurso, não é filme, não tem audiovisual, assim, no sentido de todos os artifícios que um cinema tem. É um nome que muita gente não chama nem de teatro online. Tem pessoas que falam, é um experimento, isso não é teatro, porque o teatro tem que estar respirando junto com a pessoa, você tem que estar sentindo o cheiro, a plateia te modifica, isso que é o teatro. Né? Você às vezes segue por uma cena de uma tal maneira que a plateia te leva para outro estado de emoção, e você pode mudar por causa da plateia. Então, por isso que acho que o nome teatro não é bem colocado nessa questão online. Mas é isso, eu acho que você falou um ponto principal. Como nesse tipo de recurso que a gente está usando, a gente consegue prender a atenção. Como a gente fica interessante? Isso vale até para a aula. Como você se faz interessante o tempo todo? Como você não se faz, tá cansando, tá, né? O que é? E aí, ali teve vários artifícios que ela fez. Primeiro, uma câmera em movimento. Uma coisa que te tira da expectativa, te dá a expectativa o tempo todo. Porque ela está sempre andando. É um recurso. Outra, ela não me entrega tudo. Quer dizer, ela pode estar falando e a câmera está filmando um copo e uma garrafa de álcool. Quando essa câmera vira, ela está de uma outra maneira. Ela acaba, você viu, dando spoiler para quem não viu, ela acaba essa composição, esse teatro em casa do Sesc, ela acaba completamente diferente do que ela começa. Ela acaba pintada, com uma luz negra, um outro lugar. Então, eu acho que isso que é interessante, ela brincou com todos os recursos que ela pôde. E não é surreal, não é difícil. Acho que a única coisa principal, que também conversando com a galera, assim, né, que está fazendo muito, e eu penso muito nisso, é o áudio. O áudio tem que ser bom. O áudio, você não pode perder a história. Porque a imagem craquelar é uma coisa que pode ser até um recurso que a pessoa está querendo brincar hoje em dia. Mas o som é igual uma peça radiofônica, você tem que ouvir. Igual uma peça de rádio. O som tem que ser bom. Tanto é que essa galera toda que está fazendo esse teatro em casa estão lá pelados. A grande maioria. Então, pensar nisso. Tem um momento até na peça dela que ela usa umas coisas e fica ralando assim no microfone e você ouve. Mas ela parece que é do jogo. Ela não mostra que é um erro. Tá? Mais alguma coisa? Então, eu acho que a brincadeira nossa é sempre a arquitetura. Eu acho que a gente tem que pensar, ajuda muito o que a gente tem em volta da gente, o que a gente pode proporcionar para a cena, para a composição, tá? Por exemplo, tudo quanto a história tá, acho que é um espelho lá atrás da Júlia, ou é um espelho que está projetando plantas. Olha, já sabe, se vocês estão num texto falando isso, é uma coisa, tá? Então a gente vamos jogar um pouquinho e a gente vai jogar com velocidades, tá? Trabalhar com velocidade, que é uma baliza do viewport. Então, hoje eu vou ser um pouco mais didático. Você vai trabalhar sempre, você vai escolher uma pessoa e você vai estar em contraposição com ela, não vai estar igual. Então, se essa pessoa está muito lenta, você vai estar mais acelerado, em gesto, em tudo. Acho que nem fala, não precisa, não. A gente vai trabalhar com velocidade, então pode levantar, pode baixar, pode andar lá para trás, tem gente que tem recurso, pode desaparecer, aparecer. Resposta sinestésica é fato. E a gente vai trabalhar com uma coisa, em algum momento, vocês vão ter que trabalhar com foco suporte, que é o seguinte, alguém sola e as outras pessoas ficam numa movimentação contínua. Pode ser coçando, pode ser
fazendo assim, uma pessoa está parada. Essa pessoa que está parada está sendo suportada. Vocês vão ter que descobrir. Vocês vão errando até alguma coisa ficar um bom tempo com essa produção de foco suporte. Então, velocidade. Começa do nada, tá? Vai começando. Resposta sinestésica, só me mexo a partir do outro. Foco suporte. São essas 3 coisas, tá? E começa como vocês estão sempre começando. Vocês estão começando muito tranquilos, tranquilos, deixando essa coisa da calma reverberar no meu corpo. Começar do nada, se respeita. Fica um bom tempo assim. Se rolar aquela louca do Fabiano, deixa rolar. Vocês já estão suportando ele, que ele começou a cair lá no sofá. Mas foi legal. Vocês ficaram ajudando ele como se eu tivesse como plateia falando assim, isso não é um erro. Isso está combinado. É a forma como vocês não mostram. Tá tudo flow, tá tudo fluindo. Tá? Acho que os viewpoints é isso, é trabalhar na fluidez. Deixa fluir. Tá bom? Pode também brincar com as arquiteturas, tá? De vocês. Ana, menos porque ela está mais fechadinha. Trabalhar perto de uma porta. Todos têm porta. Posso supor que a Ana tem porta atrás, só que está no plano inteiro. Ok. Vou botar uma música. Não entre na música, tá? Mais uma coisa, eu queria que vocês descobrissem um gesto coletivo e esse gesto vai entrar na composição que vocês vão combinar. Deixa vir. O gesto coletivo pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. Todo mundo, em algum momento, sentiu que é isso aqui. Para eu sentir que isso é uma coisa combinada dentro do improviso, tem que repetir. Faça a repetição disso. Tá bom? Vou sair. Desculpa. Is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the ground on where he stands. I love the ground on where he stands. Black is the color of my true love's hair, of my true love's hair, of my true.
Ela abraçou minhas ideias, curtiu meu jeito ragazzo. Ela é cobra preta, meu política arrumada. Dá uma foto você, deixa eu ficar do seu lado. Ela colou comigo,蓝牙模式，蓝牙已连接。 inspiração. E pela falta de atenção, desculpa amor, te peço compreensão. Ela é o tom da minha canção. É que essa mina é foda, cê merece muito mais que 1000 refrão. Efeito reação, cê me deixa sem ar. Fascina minha alucina, ela só quer viajar. Cê me faz delirar, eu não vou duvidar. Me mostrou com transparência o sentido de amar. Eu vim
Um minuto para vocês voltarem à posição inicial, como vocês começaram. Continue. Mantém. Respira como se fosse o começo. Como se fosse um looping. Se olhem. Tem energia na forma como vocês se olhem. Como vocês se olham. Olha com expressividade. Mesmo que eu tenha uma cara mais assim, um pouco mais cansada, mas olha, vê as pessoas, vê os detalhes, como elas começaram e como elas terminaram um exercício. Ok. Vou falar uns dados, tá? Vou abrir aí para vocês, calma aí. Vou falar os dados que eu vi de fora. Vi desopilar. E eu estou muito feliz com as coisas que eu vou vendo, assim. Vou pontuar pequenas coisas. Eu vi um ponto de vista de trabalho que pode ser interessante. Júlia trabalhando com espelho, eu vendo através da câmera e te vendo no espelho. Gosto. É uma pesquisa bacana. Vi vocês trabalhando muito em coletivo. Gosto da entrada que a gente chama nos viewpoints, no caso, quando eu treinava, que chama elemento surpresa. Eu nunca vou imaginar que uma escada daquele tamanho entre numa composição. Isso é um elemento surpresa. A gente espera alguma coisa dessa escada. Ela é muito grande, ela chama muita atenção. Então, quando se coloca isso, a plateia fala, o que vai acontecer? Saiba disso. Você produz isso. E eu gosto. Escada é forte, né? Escada é cênica. Se faz muita coisa com uma escada num palco. Nath, adoro essa
várias portas suas, isso é metáfora. E teve uma hora que você trabalhou no branco com preto, você está de preto, e você trabalhou num branco que me parece um quarto mais ou menos quase todo branco, e você com preto é simbólico, é bacana, e tem várias portas, e várias portas com incidência de luz. São caminhos, são portas, são lugares, são decisões. Você vai trabalhar com todas as portas fechadas, uma única aberta, saber que está incidindo essa luz. E, Ana, eu gostei muito como você trabalha, e aí eu vou dar um dado de fora, se você tem uma coisa, uma paleta de uma cor só, e você trabalha só com a sua mão branca, já quer dizer alguma coisa. E teve uma hora que você fez uma coisa legal, que não sei se foi pensada, é que você começou a criar umas coisas meio metódica com a mão, matemática. E aí foi onde eu vi. Quando se faz muitos movimentos que no meu repertório se chama, no repertório dos viewpoints, chama gesto expressivo, que a gente não identifica, eu fico meio assim, eu fico olhando porque está exercitando. Mas quando você começa a entrar em coisas mais identificáveis para mim, eu começo, está começando a produzir significados para mim. Entende? Mas é um exercício, isso é bom. E gostei depois também em relação às mãos, que vocês trabalharam muito. Júlia, não sei se foi um proposital, mas você começou a trabalhar com a mão como se fosse movimentos de balé. E aí, mesmo não aparecendo você me conta história, só as suas mãos. É aí que é legal, quando elas começam a ganhar personalidade, as mãos. Criar sentido para o outro. Porque tem que estar criando para você criar para o outro. E amei que é em cima de um trabalho que agora eu estou pesquisando, que a Nath também participa, assim, eu quero ver o rosto. Eu quero. Mas se em algum momento você não estiver aparecendo, e estiver aparecendo só suas parte de baixo do seu corpo, ele tem que contar a história. Então, vou dar um exemplo. A Nath, ela estava com a mão assim, ela estava com a mão aqui assim, não sei se eu vou conseguir mostrar. E aí ela começou a fazer a mão, ela começou a tensionar a mão. E isso foi interessante, porque ela estava com a mão espalmada, e depois ela começou a tensionar. Então tem uma historinha, sobretudo que ela tem uma aliança, sabe? Aí vai criando todo um universo para mim, mas tem que estar a partir de vocês. Vocês estão produzindo histórias. Saibam, tem que ter sentido? Não tem que ter sentido, mas tem que ter estado. Estado, para muitos, é emoção. Tem que ter algum tipo de coisa que você quer provocar. Eu vou fazer mais 5 minutinhos de um exercício. E eu achei ali, aí é meu, se vocês tiverem visto alguma coisa de dentro, vocês podem recolher. Mas eu vi um foco suporte para mim foi quando o Fabiano me traz a escada, me coloca lá naquela porta e todo mundo ficou meio olhando com a relação espacial muito próxima da câmera. Então, para mim, parecia que vocês estavam dentro da casa dele, olhando meio na janela para ele. Isso que gera uma sensação para mim, quando vocês olham uma cara de estar observando, está na espreita, e ele está lá subindo, e ele ficou meio que olhando para trás. Então, criou um elo ali de foco, suporte. Vocês estavam numa mesma intenção, todo mundo em movimento, mas estavam no verbo de olhar, espreitar, observar. E ele estava lá na ação dele de subir para nenhum lugar, né? Porque a gente está vendo aqui que ele não vai para nenhum lugar. Mas é o como ele trabalha a escada que é o interessante. Teve uma hora que achei interessante, você foi na escada e ficou dando um chute para o alto. Não é nada, mas você chupa minha atenção, você leva minha atenção. Tem energia, tem presença. Isso qualquer artista tem que ter, presença. Presença do que você está fazendo. Senão, não é interessante. Eu acho, na minha escola de teatro, se você não tem presença de você, não é interessante. É isso que difere um artista de não um artista. É estado de presença cênica. Senão todo mundo seria artista. Todo mundo é, mas tem uns que estudam para atuar. E a atuação requer presença.
Vamos fazer o liga e desliga. O que é o liga e desliga? Eu queria que vocês criassem duplas, eu vou falar. Eu queria que fosse Fabiano e Ana, e Júlia e Nath. E aí, eu queria que vocês trabalhassem nos princípios básicos, já que a gente está daqui a pouco indo para presencial, alguns. Os princípios básicos são sentar, no caso da Ana, tadinha, vai ter que... aí agora é exercício, eu não preciso te ver, mas você pode levantar, sentar, você vai ficar mais limitada. Você pode levantar, sentar, e aí você começa a escolher repertório, ir muito próximo, afastar. E quem está com você, que no caso do Fabiano, pode escolher sentar, levantar, pular, deitar, correr e parar. São 6 ações. Não pode fazer outras. Não tem coçar, não tem apontar, é sentar, deitar, parar, correr, pular e andar. São 6. 6 ações. 6. E aí, nisso tá duração. Quanto tempo você dura sentado? Quanto tempo você dura em pé? Quanto tempo você dura correndo? E resposta sinestésica. Você não faz por você, você faz pelo outro. Não tem se ajeitar. É simplesmente fazer o que você tem que fazer. Se eu levanto, eu não estou vendo a Ana, então vou ver só a parte de baixo. Mas é um exercício para você, tá? E de resposta sinestésica. E eu estou falando isso porque a maioria tem profundidade, tá bom? Então, se a Júlia vai deitar na cama, se vai sentar na cama, não é ainda uma coisa para mim, é para exercício para vocês. O que eu quero é decisão nas escolhas de ação. O que seria isso? Se eu deito, eu deito. Eu não deito e me coço. Eu deito. Simples. A gente fala de ação limpa, tá? Então, mesma coisa. Aí eu queria que vocês fizessem essas duplinhas, assim, tipo, vai nos 3 pontinhos e colocasse. Todo mundo já se colocou as suas duplas? Fabiana e Ana, e Júlia e Nath. Vocês vão nos 3 pontinhos e aquela pessoa vai ficar em primeiro plano para você. Onde é mesmo? Fala aí, como é que faz? Você vai nos 3 pontinhos da pessoa, né? No PIN. PIN. Tá. Beleza? Então, eu vou sair aqui e vocês joguem. Aí trabalha em velocidade, trabalha oposição de velocidade, trabalha na mesma velocidade, está livre. Joguem você e essa pessoa, flow nos olhos, flow no rosto, e começa no estado zero, como a gente começa, só que agora são... Fala. Bruno, só uma pergunta. Vai precisar de música, alguma coisa? Porque eu tô com fone e meu computador tá sem áudio. Então... Não, é só imagem. Eu vou botar então música. Se você não ouvir, trabalha só na ação da Natália. Tá? Beleza. Ok. Vai para o seu estado zero. Isso, não precisa de... Quem ouviu o som, ouviu o som. Já está valendo, tá? Aí, no caso da Ana, levantar, sentar, aproximar, afastar. Pode ser 4.
Ok, 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 ok. Vem, Júlia. Podem sair das suas... Pode voltar. Bom, alguma observação? Isso é mais um jogo para vocês, não tem muito... A única coisa que eu posso falar, aqui vendo de fora, que isso é mais para vocês, mais para desopilar, e mais para sair de você e ir para o outro, e mais para se limpar, que isso vocês fizeram, de ficar fazendo artifícios que não precisam ser feitos, síntese de movimento para chegar direto na coisa, é uma observação, não é uma crítica. Cuidado para essas coisas muito estacadas. Eu vou dar um exemplo. Se eu levanto, ele senta. Se ele senta, ele deita. Porque às vezes ele pode levantar, eu posso continuar parada. Se isso não me estimulou, não me atravessou, isso só me deu uma cosquinha, de repente eu continuo aqui parada. Em vez de fazer tantas coisas, escolhe poucas coisas com força.
Eu quero ficar correndo esse corredor muito tempo. E ela pula, ela senta, a outra... E esse ainda não me estimulou, não me atravessou ao ponto de eu mudar a minha ação. Os viewpoints estão nesse lugar. Senão tudo vai me estimular e aí vai ficar muito estacado tudo. É muita coisa, mas não é nada. Depois você vai entendendo que você está produzindo coisa para fora, nas raias. Entendeu? E a gente vai desopilando, é isso mesmo, a gente vai exercitando isso. Mas se não é muito repertório para pouca coisa de produção real. Porque alguém vai estar falando, cara, aquele momento que você correu e todo mundo deitou e você ficou solando ali, foi muito bom. É uma ação com potência cênica. Senão, vai ficar, levanta, senta, deita. Fica, até para eu de fora fica assim. Mas isso não é crítica, porque isso é um exercício para desopilar, tá? Alguma sensação de dentro de vocês? Se não tiver, não tem problema também. Se tiver. Na verdade, eu tinha entendido que era para a gente fazer realmente o oposto da pessoa. E aí teve um momento que eu vi que a Nath não estava fazendo o oposto que eu estava fazendo. E eu falei, gente, e agora? E aí eu comprei a ideia dela e meio que parecia que a gente estava fugindo uma da outra. E eu criei uma cena na minha cabeça, ficou muito legal, assim. Bom, é isso. Foi muito bom, a gente estava fugindo uma da outra e eu me diverti muito. É ótimo. Então, também, então você já trabalhou alguma coisa. Você criou em cima de um estímulo sem ser mental, algo que pode vir a ficar mental. Isso que são os viewpoints. Ele sai do intelecto, ele vai para o jogo, ele vai para a ação, ele vai para o empírico. E você acabou de dar fazer uma resolução. Mas quando você vai para os viewpoints raia, não necessariamente é oposição, tá? Você pode estar correndo junto com a pessoa, tá? E aí, com o tempo, você vai vendo, cara, eu estou trabalhando aqui velocidade. Resposta sinestésica e velocidade. Aí, daqui a pouco, vocês param em frente a um espelho. Pô, a gente está trabalhando arquitetura e relação espacial. A gente está muito próximo a uma arquitetura, que é o espelho. Aí você vai entendendo as balizas que você está passando, sabe? É um exercício, você vai fazendo, vai entendendo. Tá? Muitas coisas legais, mas eu não preciso anotar. Eu vou deixar vocês livres hoje no sentido de uma coisa. Eu vou propor muito. Na verdade, eu vou mais estimular vocês, não vou colocar objetivo, porque eu quero ver uma coisa que vocês fiquem livres. Porque eu estou vendo que vocês perdem muito tempo em cumprir tarefa. Cumprir tarefa não me interessa. Eu quero que vocês sejam atravessados. Se essa tarefa aqui não está encaixando no grupo, deixa para lá. Fica só numa. E me conta uma história, sacou? E me faz isso que o Fabiano falou no começo. Me faz ser interessante. Faça algo que seja uma única coisa simples, um cara sentado numa escada contando uma história. Ponto. Isso pode ser muito rico do que fazer muitas coisas. A gente, no ano passado, a gente viu esse exemplo desse cara que sentou no meio do palco. Ele estava com muita propriedade com o texto dele, e tinha um cara que ele não sabia se o cara era pai ou não era pai dele. Ponto. Me prende. O teatro é isso que o Fabiano falou, é prender o outro, ter atenção, o que o outro fica atento a você. É uma coisa dos primórdios africanos. O griote é o contador de história numa aldeia africana. Lá tem os griotes, né, que são tipo santos, assim, são os mais velhos, são os anciões. Esses caras são protegidos porque eles que têm a memória da história daquele povo. Não é escrito, porque eles não sabem escrever. As tribos tribais, né? É contado. Então, esses caras são... Isso é um teatro, né? O Peter Brook, ele bebeu dessa questão do contador de história. Então, eu vou provocar vocês. Provocar com tarefas poucas, né? Que vocês já fizeram. Primeira tarefa é vocês conversarem entre vocês o que desse vídeo que eu mostrei no começo, de recurso, interessa para vocês fazerem alguma coisa. É a luz, sombra e luz, é sobreposição, alguém parada, a Júlia parada, e só a voz da Natália falando, dá para fazer.
que mais? De repente, a Júlia parada aqui, a voz da Natália falando, é o pensamento da Júlia. Que mais? Brincar com telefone celular. Ora, estou contando um depoimento para a câmera. Ora, calma aí, rapidinho. Quebrar o texto. Enfim, descubra os recursos que vocês acham que pode ter sido interessante. O que te atravessou? Já que o Fabiano falou, ali me chamou a atenção que ela eu não perdi a atenção dela. Pega um recurso dali e usa agora. Tá? Isso é uma tarefa. A outra tarefa que eu quero, que tem um foco suporte. Um foco suporte, já deu exemplo, tá? É o Fabiano, subindo nesse caso, todo mundo olhando. Que isso dure um pouquinho, que tem entendimento. Agora eu vou à provocação. A provocação minha são 3 provocações, vocês podem ter as 3 e conversar, ou vocês podem escolher uma. Eu queria perguntar para vocês qual é a memória que você gostaria de guardar na sua vida? Qual é a memória que você gostaria de guardar? Não esquecer nunca mais. Se você lembrar, é porque você já não esqueceu. Fala, Nath, não te ouvi. É que eu sei de qual era um texto dela, né? E aí é sobre memória. Aí eu olhei para ela e fiz, toda a memória é construída. Toda a memória é construída. Toda a memória tem um ponto de vista diferente, né? Memória que você gostaria de esquecer. Uma memória que você gostaria de esquecer. Foi vivido, mas você gostaria de esquecer. Falei a terceira e última. Memória que você gostaria de inventar. Uma memória que você gostaria de inventar. Você gostaria de contar essa história. E o que vocês vão brincar comigo? Eu não sei o que é real. Se é a história do Fabiano, da Ana, da Júlia e da Nath, ou se é uma história pessoal, ou se vocês estão inventando. Eu quero não perceber se vocês estão atuando ou não. Não, entende? Eu quero o lugar que eu não estou entendendo se está atuando ou se, cara, ela está fazendo um depoimento pessoal ali dela, é de verdade. Eu quero entrar nesse lugar da dúvida. Tá bom? Memória que eu gostaria de guardar, memória que eu gostaria de esquecer, memória que eu gostaria de inventar. Escolher um recurso lá da Luciana, da peça, e um foco suporte. Beleza? Vocês vão ter 20 minutos de combinação. Não dei lugar, não sei se cada um está no seu espaço, não sei se vocês estão no Zoom conversando entre vocês. Vocês vão estar livres para isso. Vou botar vocês na sala. Ué, não tá. Então, isso. Foi.
Não, deixa eu explicar. Sem atrapalhar aí, que eu estou vendo que o casal está se divertindo muito. Eu tenho essa tomada igualzinha lá em Laranjeiras. Eu fui lá em Laranjeiras para buscar, para levar na minha avó, para ela poder instalar um micro-ondas dela. Posso levar essa, depois eu pego de Laranjeiras e boto aqui, repõe essa tomada?
Toda memória é construída. Só sinto agora porque o antes existe da forma que existe. Cada memória faz parte da criação dessa nova. Lembro-me de todas que eu fui. Da franja mal cortada, da menina, da filha, da aluna, das palavras mal usadas, dos desejos mal resolvidos. Eu me lembro dos ônibus perdidos e dos cafés bem aproveitados. Lembrar não garante a existência do passado. Ele existe, só não sei se foi da forma que eu me lembro. Toda memória é construída. Eu só sinto agora porque o antes existe da forma que existe. Cada memória faz parte da criação dessa nova. Eu me lembro de todas que eu fui. Da franja mal cortada, da filha, da aluna, das palavras mal usadas, dos desejos mal resolvidos. Parece que eu lembro da Ana falando isso. Eu só decorei esse texto porque eu escuto a voz dela na minha cabeça falando esse texto. Eu lembro também que a gente sempre ia correr no parque e ela cantava uma musiquinha para mim. Eu gosto de correr e olhar a paisagem. Eu gosto de correr e olhar a paisagem. Ela cantou essa musiquinha porque a gente fez um jogo de mímica, sabe? Que a pessoa vai narrando e aí a outra pessoa vai fazendo o que você tá falando, sabe? Eu gosto de correr e olhar a paisagem. 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 Sabe, a gente se conhecia há uns 2 anos, talvez. E aí a gente brincou desse jogo de mímica. E ela tava tão maravilhosa no jogo que eu fiquei... A gente foi andar no Parque das Nações Indígenas. E a gente tava andando. E aí a gente tomou água, porque a gente tava andando há algum tempo já, e a gente nem tava falando, mas a gente precisava tomar água. Eu fiquei com uma sede, sabe? E eu não sei de onde veio a sede. Eu só sei que eu precisava tomar água, e aí eu tomei água. E ela também tomou. E a gente tava lá andando. O sol tava tão bonito. Tava tão bonito o sol, que eu peguei e eu tirei uma foto do sol, sabe? Eu tirei uma foto do sol. E aí a gente continuou andando. A gente tava andando, acho que há uns 40 minutos, mais ou menos. O meu tênis tava todo sujo e tava doendo. O meu pé já tava doendo. Eu nem sentia mais o meu pé. E aí ela parou, olhou pra mim assim. Ela olhou pra mim. E depois que ela olhou pra mim, eu já não sabia mais o que eu tava fazendo. A gente ficou se olhando por um tempo. Se olhando por um tempo. Um tempo gostoso, sabe? E os olhos dela já me diziam muita coisa. E eu só queria continuar ali. Olhando, e depois eu tomei mais um pouco de água. A bateria do meu celular estava acabando.
Já estava escurecendo, a gente viu o pôr do sol juntos. Sabe, o pôr do sol é muito bonito. Aqui o pôr do sol é muito bonito. É um laranja com amarelo, às vezes roxo. E aí o tempo ele para. O tempo para e a gente para junto, né? Eu conhecia ela há algum tempo, mas parecia que eu conhecia mais. Parecia que ela me conhecia. Parecia que ela me conhecia também. Parecia que a gente se conhecia. A gente se conhecia. Eu conhecia ela e ela me conhecia e a gente se conhecia há algum tempo. E parecia que a gente já se conhecia há algum tempo. A gente se conhecia. A gente se conhecia há algum tempo. A gente se conheceu há um bom tempo. A gente se conheceu ali, mas a gente se conhecia há algum tempo. Sim, a gente se conheceu há muito tempo. Eu deixei ela me conhecer. Você demorou para deixar eu te conhecer. Ela me conheceu. Você me deixou te conhecer. Eu gostei de ter conhecido ela. Eu gostei de ter conhecido você. O sol foi embora e a gente também foi embora. E eu não estava ouvindo ela. Ela falava e eu não conseguia ouvir ela. Mas aí eu ouvi. Aqueles dias eram como se a minha vida fosse realmente boa. Tudo parecia bonito para mim. E eu já não sei mais. Parecia que ela me conhecia também. Ela se mudou para BH. Se mudou ontem. Levou um pedaço de mim. E a gente ainda tinha muito para conhecer uma outra. As últimas coisas que ela falou para mim foi que não ia dar certo mesmo, que foi bom ela ter ido. E eu nem sei agora onde ela tá morando. Você sabe onde ela tá morando agora? Porque eu não... Também não importa, né? Você sabe onde ela tá morando agora? Você Eu sabe tinha confiança. onde ela está morando agora? Eu tinha confiança nessa relação. Eu acreditava nessa relação. Você sabe aonde que ela está morando agora? Eu não quero saber onde ela tá morando agora, não me importa. Você sabe aonde ela está morando Não quero, agora? eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse em saber onde uma pessoa que me magoou tanto está morando. Que levou um pedaço do meu coração junto. Você sabe Você já onde teve uma parte do ela seu tá coração morando agora? levado, Você sabe onde ela tá morando como agora? se nada importasse, Você sabe aonde ela e a pessoa está levasse um morando pedaço agora? do teu Agora? coração?
Você sabe onde ela tá morando agora? Você sabe onde ela tá morando agora? Você sabe aonde ela tá morando agora? Levou um pedaço do meu coração. Você sabe onde que ela está morando agora? Me deixou. Sem mais nem menos, eu disse que era isso. Que era melhor assim. Que eu fosse. Por que a gente esqueceu como conversar? Mas você sabe aonde que ela está morando agora? Você sabe onde ela Por tá que morando eu agora? deixei de caminhar aos sábados no parque? Levou um pedaço do meu coração. Você sabe aonde que ela está, né? Morando agora. Você sabe onde ela tá morando agora? Você sabe? Você Pra que sabe. eu ia querer saber onde ela tá morando agora? Você Pra quê? sabe, né? Pra pegar um pedaço do meu coração de volta, né? Uma boa. Talvez eu deva aparecer lá onde ela tá morando agora e pegar o meu pedaço do coração de volta. O que você acha disso? Acho que pode ser uma boa ideia. Mas será que vai me custar muito? Você sabe onde ela tá morando agora? Ei, você sabe onde ela tá morando agora? Ei! Você sabe onde ela tá morando agora? Ei, você sabe onde ela tá morando? Você, May, você sabe onde ela tá morando? Eu sei. Eu sei. Eu sei! Ela tá morando no cu do mundo! Esses pernilongos! Vou matar todos! Onde que ela tá morando? Eu vou parar. Eu vou parar. Calma aí, eu vou parar, que eu não sei para onde vai isso. Isso não, isso é muito bom. Onde ela está morando, gente? Nath, tudo bem aí? Pareceu o coelho. É meu gato, que ele não pode entrar naquele quarto. Não, você parecia o coelho da Alice. Vai para cá, vai para lá. Eu fiquei assim, caraca. Vamos lá. A história, no começo, é história decorada, né? É uma história de um texto, né? O começo é. Aí, me conta ela, assim, resumidamente. Qual? A história do O que a texto. gente, só do texto Só ou do texto. era uma mulher que está se separando e daí ela conta como eles se conheceram e o quanto que ela não precisa dele para continuar vivendo e ser mulher. É Então, dele? tipo, o texto É dele? é dele. Ela está se separando dele. Eu pensei que era O dela. texto. Tá. No texto não, mas depois a gente... original. Tá, aí original. vocês optaram por mudar, certo? Então não entendi errado. Porque parecia uma relação entre duas mulheres. Era isso? Tá. Então, decisão de vocês. Quando você ficou sozinha, Ana, você era texto ou você estava improvisando? Você estava depoimento mesmo? Eu estava improvisando. Tá. Tá bom. Bom, achei bom o início. Acho que a gente vai fazer essa regra. Sempre que vocês forem para a sala, vocês já voltam fazendo. É a melhor coisa que existe. Agora,
Teve uma hora que... Eu estou falando de viewpoints, tá? Não vou ficar na história, não, porque teve uma hora que eu entrava na história e descolava. Por quê? Se você escolhe uma narradora e tem muita produção de imagem no lado, que eu não, às vezes não vejo o significado, eu fico confuso. Porque às vezes o entendimento está para dentro de vocês, às vezes não comunica. Essa que é a questão. E é exercício. E eu tenho que falar, né? Mas, assim, são vários momentos bons, tá? E é exercício, é composição, não é ceninha. Não é cena, é uma composição. Está explorando, está estudando. Quando eu achei uma resposta sinestésica que me enganou muito bem, se foi uma resposta sinestésica, quando o Fabiano vem arrumar o laptop lá de trás, no começo, arrumar alguma coisa na câmera, e a Júlia vem também. Isso foi combinado? Isso é combinado? Isso é bom. Isso é bom. Aí é bom. Porque foi muito natural. Foi muito... Estou ligado no outro. O outro fez esse movimento, eu vou junto. Isso me interessa. Porque isso, eu com um pouquinho de experiência, fico olhando e falei, cara, isso está na proposta? Isso é bom, porque me deixou em dúvida. E eu falei, cara, resposta sinestésica braba que eles fizeram. O Fabiano foi o primeiro a chegar, a Júlia, não sei se entendeu isso, e fez uma coisa, mesmo que estivesse mentindo, mas só para ter uma ação conjunta, que aí você me faz levar uma coisa, não é erro, é combinado. Então tá tudo bem. E, na verdade, né, vocês não tinham combinado, isso é muito legal. E teve um outro momento, então eu vou pular isso aqui, quando a Ana vê que a Júlia está sem áudio e você leva para o texto e ela não conseguia falar. Eu, lógico, percebo que você está ajudando a amiga. Percebo, mas achei o recurso interessante. Você não me passou semblante de erro. Você me passou assim. Isso está no jogo. Legal também. Agora, fico me perguntando, Fabiano e Júlia no começo correndo. Eu não... Vocês estão querendo fazer a descrição do texto, é isso? Que ela falava, no texto falava correndo, aí vocês correm também? A ideia era essa. Por quê? O melhor momento, o momento que mais me atravessou foi quando ela fala uma coisa no sentido assim, e ela sentou e ficou contemplando o sol. A Júlia senta e olha. Porque eu vejo você paradinha. Podia ser o texto todo você olhando para o nada. Olhando aí para... Porque vocês sozinhos já... Não, a ideia era a gente tentar fazer a representação da emoção do texto, do que estava acontecendo. Por isso que quando eu estava prestando atenção no texto e aí sentei. Eu entendo. Vamos pensar sobre uma coisa. Vocês estão dentro da casa de vocês. Vocês não estão num palco. Vocês não estão com cinema. Vocês não estão com chroma key. Eu estou vendo você correndo no quarto. Então, você tem que colocar uma intenção nessa corrida. Estou dentro de um quarto, estou desesperada por estar dentro do quarto. Que aí a qualidade de comunicação passa para mim. Eu já tinha explicado isso na outra aula. É a corrida. Não me interessa sublinhar o texto, porque vocês não estão num cenário. Vocês não estão conseguindo fazer imaginar. Vocês estão só sublinhando o texto para mim. Mas se o Fabiano, coloca uma corrida com intenção lá dentro, porque tem alguma coisa no fogo, e você coloca uma corrida porque você está desesperado, está atrasado, e a porta não abre, vira uma coisa metafórica, de verdade. Corrida com cada um no seu quadrado, e eu escolho onde eu olho, com metáfora no texto dela. E ela falando de amor, da corrida do amor, sei lá o que for. Mas, assim, entende? O lance cria a corrida. Mas não a corrida pela corrida, a corrida com um sentido. Cada um no seu quadrado. Dá para entender? Todo mundo entende quando eu falo isso? Que cria potência cênica, senão ficam só correndo. Se você me falasse assim, não, a gente estava só jogando sinestesicamente, eu ia falar até, tá, é um exercício, tá bom. Vamos se provocar. A gente escolheu, por isso que eu falei, escolheu fazer isso. Tá, ok, beleza. Quer treinar isso. E a Anne Burger, que é a criadora do Viewpoint, fala muito isso. É o que você decide fazer.
Não importa o que vai. A gente escolheu isso mesmo também. Ficar correndo, tá? A gente escolheu que eu e o Fabiano tivéssemos uma resposta sinestésica durante as meninas falando. Tá bom, tá bom. Ela não me gera potência, mas ela gera pesquisa de vocês dois. Ok. E por isso que a composição é uma coisa antes da cena, é pré-cena, é um exercício, é um laboratório. Eu acho muito potente quando vocês têm que descobrir que vocês, quando olham para a câmera e vocês estão paradas, olhando para a câmera, olhando para lá, olhando para cá, por um tempo, vocês geram história para mim, para quem está aqui. Se convença disso, porque não estou inventando. Quando eu vejo o Fabiano sentado numa coisa muito legal, cenicamente, para mim, é uma cadeira ao lado. Você pode ver documentário, filme, que as pessoas não estão sentadas no centro da tela, elas estão sempre no lado, né? Já perceberam? Porque eles querem mostrar o fundo. E é muito legal o Fabiano sentado numa cadeira lá e o fundo do lado dele cheio de história para mim. É potente. Você fala de um homem que abusou da mulher, ele só está com essa raquete na mão, pronto, não precisa falar mais nada. Não precisa criar ceninha, não precisa, porque a minha cabeça vai criar, a minha cabeça espectador. Você tem que entender, por isso você tem que entender qual é a tua arquitetura e como eu produzo, o que eu quero produzir de história para lá. É um matador de pernilongo, hein? Eu sei. A raquete. Eu sei. Aí, ano depoimento... eu gosto muito, quando você falou que tomou muita água e você vai lá e toma água com uma atriz. Você conta uma história que rolou de quando tomar água e você toma água. Eu entro dentro do signo que você está fazendo. Foi mais ou menos, não sei se foi essa cena que vocês roubaram, quando ela fala do átomo e ela está segurando aquela bolinha do átomo. Aquela bolinha que é bolinha de físico, mas ela sabe que tem uma estrutura do átomo. E quando ela fala de gravidade, ela deixa cair. Deixei de cair de propósito. Não, ela deixou cair para a gente correlacionar com gravidade. Depois eu vou perguntar. Aí são coisas minhas, né? Minha viagem. Quando você fala do sol, a Ana vai querer tirar foto do sol, é um celular de batata frita. Aí eu acho curioso, eu acho engraçadinho. Se você... Aí eu fiquei fazendo conexão amarelo do sol, mas é engraçado. Sabe quando é uma coisa que sai da cena? Eu falo, opa, que legal, destoou. Que a gente pode criar essas comédias, né? Fazer uma coisa nonsense, do nada. Outra coisa. Ana, eu te pergunto, para quem e por que você está falando? Para quem você está falando? Não precisa me responder, mas é isso. Para quem você está falando? E por quê? Para que a gente está aqui no Zoom, aqui desse lado, ouvindo tua história? Para quê? E por quê? Por quê? Não, e para quem? Você está falando para essas pessoas que estão aí ou você está falando para mim? Teve uma hora que rolou... Gostei de ter conhecido você, aí a Nath falou... Não, eu gostei de ter conhecido ela, aí a Nath falou, gostei de ter conhecido você. Não sei se vocês já viram um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Me remeteu ao filme, né? Que eles falam... Um falou no passado, outro falou no presente... Gostei. Gostei de ter conhecido você, eu gosto de você. É uma coisa que brinca com essa coisa do tempo verbal também. Eu acho legal o Brilho Eterno. Se vocês estão pesquisando isso para peça, o Brilho Eterno fala sobre memória, né? Apagar a memória. Aí ela falava, não conseguia ouvir, isso se ajudaram, isso, o viewpoint dá essa questão de observar o outro, sacar o outro, jogar sinestesicamente, né? Levantar a bola para não ser erro. Ela se mudou ontem, Júlia. Ela se mudou. Júlia, você fez um depoimento que me trouxe um lugar que eu gosto. Aí eu não sabia o que você estava falando. Se era improvisado, se era você. Se você estava fazendo um relato seu ou se você estava inventando. E eu gostei do lugar que você...
Tinha uma hora que você sumia com o rosto, voltava com o rosto, você parava, você pensava, vinha uma emoçãozinha, uma pequena emoção que não é o lugar. E aí, vocês me lembraram um tipo de exercício que eu fazia quando eu estava presencial, que chama prefixo. Que é assim, você sabe onde... Você sabe... Vocês só podem... Então, por exemplo, você sabe onde ela está morando? Aí vocês repetiram, né? Fizeram a repetição disso. Você sabe onde ela está morando? Você sabe onde ela está morando? Você sabe onde ela está morando? Hein? Você sabe onde ela está morando? Você sabe onde eu estou morando? Você sabe onde fica o supermercado? Aí começa uma nova dramaturgia a partir do você sabe onde? Você sabe onde está minha calça? Não, você sabe onde está Você sabe onde está a minha calcinha? Você sabe. E aí isso vai crescendo, porque isso vai virando um outro tipo de dramaturgia. E depois você volta. Você sabe onde ela está morando? É como se tudo que você falasse fosse a história de vocês duas. Você sabe onde tinha uma árvore? Você sabe onde se dá um beijo na boca? Você sabe onde faz um bom carinho? Você sabe onde é a minha paixão? Você sabe... Aí você vai contando em fragmentos, aí depois no final você fecha. Você sabe onde ela está morando? Caraca, já acabaram de contar a história das duas, dos dois. E aí, para acabar, o surto do Fabiano é muito bom, porque sai para outro lugar. Cara, se vocês brincam com esse recurso, a gente viu lá no início, a Nath vai estar o ensaio.hamlet, que eles brincam um pouco com os recursos. Então, por exemplo, o Fabiano fala, você sabe, eu sei, kkkk, gera uma surpresa, porque aí ele detém a história. Opa, como é que vai ser agora isso? Então, ele que vai levar a história. Eu sei, e ele corta. Tem muito mosquito aqui, eu vou matar todos os mosquitos. Eu acho isso de uma genialidade, porque em algum momento se estranha e depois ele pode voltar para a história. Então, ele me cria carisma para eu estar mais com ele, entende? Isso pode ser um recurso, como é o recurso da batata frita. Essas comédias ácidas que você provoca no outro, sabe? E eu vi que você riu, e aí a Júlia riu. Aí eu tive empatia também. Eu falei, não sou só eu que estou rindo dele matando mosquito. A atriz em cima também está rindo. Tem a ver? Não tem a ver? É um recurso, porque você pode criar uma simpatia para a pessoa ir. Fica aquele drama, a pessoa cria uma comédia no meio. Assim, tac! Isso eu acho inteligente, acho irônico. Eu gosto dessas coisas mais irônicas, mais metáfora. Foi isso mesmo que ela quis aparecer com o telefone de batata frita mesmo? Sabe? E você contando uma história super séria com um telefone de batata frita. Não tem como a gente não criar uma dicotomia ali. É provocação ou não é? E aí fica inteligente o negócio. Está me provocando ou não? Ela quer que eu não veja esse telefone que está chamando muita atenção? Isso pode ser um recurso cênico, sabendo usar. Que mais? Alguma coisa de dentro de vocês? Assim, alguma fala, alguma coisa? Foi fácil de combinar? Não sei o local. Não, acho que a cena do que vocês copiaram foi a repetição, não foi? Ou não? O que vocês roubaram? O que você, como você vendo, Bruno, o fundo desse ensaio, o que te passou? O que você acha que é a síntese desse ensaio? O que representa o que esse diálogo todo? Uma memória... Como é que eram as memórias? Eu acho que era uma memória que eu gostaria... É porque vira uma dicotomia, né? A primeira é uma memória que eu gostaria de guardar no início, eu acho. Depois é a memória que eu gostaria de esquecer, porque a Júlia levou para esse lugar. Não quero saber onde ela está. Eu acho um grande experimento sobre memória, sobre histórias, sobre... A síntese é essa. É um experimento sobre memória. Só que tiveram duas, para mim, como plateia, não como diretor, que quando eu olho daqui, eu tento olhar como plateia se eu entro ou não entro.
É a memória que eu gostaria de guardar e a memória que eu gostaria de esquecer. Era isso? Não vejo local, acho que vocês não escolheram local específico. Eu não vejo relação de vocês, uma conhece a outra, ou a gente é amigo, a gente se conhece. São 4 zooms independentes de narração. Não vejo relação entre vocês. O que mais? Falei? Respondi? A Júlia travou. Mas eu acho que vocês têm que me falar qual foi a memória que vocês escolheram. Vocês escolheram locais? Vocês escolheram memórias? Vocês me falem. Vai, fala, Ana, fala. Memória que gostaria de guardar, memória que gostaria de esquecer ou memória que gostaria de inventar? Não foi, a gente foi um consenso, mas acho que foi mais inventada, né? Tipo, era um desejo, na verdade. E aí a gente usou disso. Então, acho que era inventada, porque era um desejo de que algo acontecesse dessa forma. A gente não escolheu o lugar mesmo, e aí foi... Acho que foi interessante porque a gente decidiu coisas, mas algumas outras coisas, elas apenas aconteceram. Então, eu achei interessante esse jogo. Então, a gente tipo, organizou para poder ter alguma coisa, entender o caminho que deveria seguir, mas a gente não sabia muito também, não. Tá, eu gosto disso. Eu gosto mais desse lugar. É difícil falar se gosto, não gosto, porque tem coisas que vocês fazem tão bem assim também. Quando vocês fizeram a cena de um carro, eu gosto quando esse lugar não é muito explicadinho, quando eu vou entendendo o local, sabe? Vocês fizeram uma cena de roubo, tá com vacina, não tá com vacina, você tá com máscara, tá sem máscara, né? Eu gosto, mas quando é esse lugar aí, tem que ter uma escuta gigantesca entre vocês, porque é performático. Eu sei que cada um está no seu quadrado, mas tem que rolar uma unidade. Eu tenho que tentar fazer uma conexão de uma mesma história, pelo menos. Eu não posso ter o Fabiano só correndo, porque assim ele está sentado, ele levanta, corre e senta. Senão, em vez de ele me ajudar para entrar na história, eu fico longe da história, porque eu fico querendo entender ele. E aí me desconecta. A gente quer entender. A plateia quer entender. Por isso que se cria empatia. Às vezes eu não preciso entender pelo racional, mas eu tenho que ver que tem uma unidade. Sabe qual foi um bom momento? Um momento interessante? É quando todo mundo olha para uma pessoa. Isso é bom. Isso é simples. Isso é bom. Cria uma unidade. Você está contando uma história, todo mundo para te ouvir. Aí, vamos supor, você parou de falar, o Fabiano começa. Você sabe que eu me lembro dessa pessoa que você está falando aí? É engraçado, porque ela corria o tempo todo. E aí a outra, você sabe que também lembra? Você sabe que ela corria o tempo todo. E, de repente, os 4 começam a correr. E bota uma música. E os 4 começam a correr no espaço. Aí eu falo, aí está sublinhando o que eu ouvi, mas cria unidade de visão para mim, de respiro. Eu não vou alongar mais, não, mas tem uma peça que nós corremos em cena e falava, liberdade, vamos voar. Era só correr. E para a plateia dava uma sensação de liberdade, de correr, ai, como é bom correr. De repente vocês começam a correr, o Fabiano se joga no sofá, a Nath se joga, mas brincando, você está correndo aí, não está correndo, mas, sei lá, de repente você está brincando de correr na mão, a outra se joga na cama. Me dá uma sensação de extravasar, a gente quer extravasar, como é que a gente usa? Mas aí cria uma unidade de coletivo, é isso que o Viewpoint faz, é uma qualidade, para eu poder entrar também junto, para eu poder ir com vocês. Se ficam cada um no seu quadrado, eu vou ficar no meu quadrado. Você me isola. Dá para entender? Parece meio subjetivo, mas por isso que a escuta ela é foda. Ela tem que, desculpa, mas a escuta ela tem que estar muito. Não sabe o que fazer, não sei o que fazer, olha o outro. Observa o outro falando. Ponto. No mínimo, no pior das coisas, eu estou dando atenção para o outro, estou fazendo a plateia olhar para aquela pessoa lá que está falando. Ponto. Não sabe o que fazer, vai para o simples, não faz nada. E é isso, é isso.
Poxa, Ana, você não vai estar mais, mas está gravada. Obrigado pela presença. Até breve. Até breve. Namastê. Muito obrigado pela confiança. E é isso, a gente vai se falando, né? Tá bom? Obrigado. Fabiana, te respondi. Respondeu. Qualquer dúvida, beijo. Nath, até aqui. Já. Beijo. É.